Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mais Aprendizagem com Julie Momad. Essa é a nossa primeira aula de resolução de exames da 10ª classe. E nessa aula nós iremos começar resolvendo o exame de matemática 10ª classe 2019, a primeira época. Acompanha o número 1. Com símbolos pertence, não pertence, é igual, contém, está contido ou não contém. Complete na sua folha de resposta de modo a obter afirmações verdadeiras. Número 1. Temos um conjunto e um intervalo numérico. Primeiramente, vou te explicar onde é que nós podemos usar em cada esse símbolo. Porque não vai sair por aí começando a colocar inadequadamente nesses espacinhos. Senão acaba errando. Agora, acompanha. Temos esse símbolo. Esse símbolo lê-se pertence. Esse símbolo nós podemos usar na relação entre um elemento e um dado conjunto. Só um elemento pode pertencer ou não pertencer a um conjunto. Temos outro símbolo. Esse símbolo de pertence, mas cortado, que significa não pertence. Também é um elemento ou pertencente no dado conjunto ou não pertencente. Agora temos o sinal aqui de igualdade. Esse daqui, igualdade. Essa igualdade é um dado conjunto ou um dado número sendo igual a outro ou não sendo igual. Imagine 2, uns tracinhos, 4 menos 2. Qual é o símbolo que você poderia colocar? É de igualdade, porque 4 menos 2 é igual a 2. É onde nós podemos usar esse sinal de igualdade. Pode ser entre dois conjuntos ou dois números. Agora, se contém, é usado na relação entre dois conjuntos. Ou um conjunto contém outro conjunto, ou ele está contido em outro conjunto. É assim onde nós podemos usar. Esse contém, nós podemos usar na relação entre dois conjuntos. Esse outro também está contido, usa-se na relação entre dois conjuntos. Ou esse daqui não contém, são dois conjuntos em que esse outro conjunto não pode conter no outro conjunto. Vamos para a linha A. Temos um certo conjunto numérico sendo composto por dois elementos, 0 e 1. Um tracinho com um intervalo numérico 0 e 1 aberto. 0 fechado e 1 aberto. O que quer dizer? Deixe que perceber muito bem. Várias pessoas começam a colocar aqui igual, dizer que esse intervalo é igual a esse conjunto. Não. Vou te fazer perceber o que significa nesse intervalo. Temos uma reta, aqui é 0, aqui é 1. Quer dizer, disse 0 fechado, significa que esse intervalo inclui esse número aqui 0, toda essa parte, até no número 1. Mas esse número 1 não está incluso, porque é fechado, significa que esse 0 está dentro desse intervalo e o 1 não pertence ou não está dentro desse intervalo. Aqui é aberto. Então, entre 0 e 1 está cheio de elementos. Nós podemos encontrar quais elementos? Podemos encontrar 0,5, enquanto nesse conjunto apenas só tem dois números, 0 e 1. Não existe mais outro número que está nesse conjunto. Enquanto nesse intervalo, entre 0 e 1, tem infinitos números nesse intervalo. Aqui nós podemos encontrar 0,75. Vamos encontrar 0,99,999999, mas não chegando até no 1. Porque o 1 não está dentro desse intervalo. Não iremos usar esse de não pertence ou pertence. Nós iremos usar esse grupo que não está contido ou está contido. Então, entre esse conjunto e esse intervalo, como não é um número e um em conjunto, agora vamos usar esse símbolo aqui adequado, que não contém. Não contém a esse intervalo. Porque nesse intervalo apenas tem dois elementos e aqui tem infinitos elementos. Agora vamos para a linha B. Disse menos 3 tracinhos e conjunto de números racionais. Temos 3 e um conjunto são os números racionais. O que quer dizer? O conjunto de números racionais, ele inclui todos os números positivos e negativos.
mas deixando os números irracionais, porque ele é racional. Os números irracionais são todos aqueles números que não se pode representar de forma de uma fração. Agora, o menos 3, ele sim pertence ao conjunto de números racionais. O símbolo adequado é esse, pertence ao conjunto de números racionais. Agora temos aqui 1,435. Qual dos símbolos adequados para nós completarmos nesse espacinho de modo que tenha uma afirmação aí verdadeira? 1,435, esse número não pertence ao conjunto de números naturais. Porque os naturais, eles são números positivos 0, 1, 2, até no mais infinito. Mas só números positivos, a não fracionários. Esse número pertence ao conjunto de números racionais. Não pertence no conjunto de números naturais. Porque o natural não pode existir frações. Agora vamos para a linha D. De números reais não negativos, interseção com o conjunto de números reais não positivos. Agora acompanha. Temos conjunto de números racionais positivos, incluindo o zero, e conjunto de números racionais negativos, incluindo o zero. Inclui o zero, negativos até este lado. A interseção são os elementos comuns entre dois conjuntos. Por exemplo, nesses dois conjuntos, temos conjunto de números reais não negativos e o conjunto de números reais não positivos. A interseção entre esse conjunto é igual a zero. É igual a zero. Aqui nós colocaremos o sinal de igualdade, porque são conjuntos iguais. Número 2. Classifique em verdadeiro ou falso. A linha A. Dois planos paralelos têm um ponto comum. Entre dois planos paralelos, eles nunca vão ter um ponto comum. O que são retas paralelas? Exemplo de retas paralelas é essa daqui. Temos um traço e outro traço. E essas duas retas paralelas, elas nunca vão ter um ponto comum. Logo, essa afirmação é falsa. Podemos colocar como sendo falso. A linha B. Se uma reta é paralela a dois planos, então esses são paralelos. Dois planos, mas outra reta, essa reta refere a uma outra reta. Para que essa reta seja paralela a esses dois planos, implica que esses mesmos dois planos também serem paralelas. Só essa aqui é a condição para que essas mesmas retas sejam paralelas. Logo, essa afirmação da linha B é verdadeira. Pode colocar que o seu valor lógico é verdadeiro. Na linha C e a linha D são verdadeiros. Porque duas retas formam um ângulo de 90 graus se forem ortogonais ou perpendiculares. Agora vamos para o número 3. Número 3. Resolva. Temos a linha A e a linha B. A linha A trata-se de uma equação trigonométrica. 2 vezes seno de x sendo igual à raiz quadrada de 2. Esse 2 é uma coisa a colocar ou não colocar. Apenas raiz quadrada aparece com 2 aqui imputido. Para x pertencente a esse intervalo. 0 grau fechado e 90 graus também fechado. Como é que nós podemos resolver? É assim. A condição é de que esse x deve pertencer a esse intervalo de entre 0 fechado e 90 graus também fechado. Levaremos essa equação que é 2 senos x, vamos igualar a raiz quadrada de 2. Podemos levar esse 2, passar para lá dividindo, será seno de x é igual a raiz quadrada de 2. Qual o ângulo que nós podemos colocar aqui? X, em que seno desse mesmo ângulo será igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. É assim. Neste tipo de questão da 10ª classe, os ângulos
notáveis. Quais são os ângulos notáveis? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Implica que um desses ângulos pertence a esse x daqui, para nós encontrarmos a solução dessa equação. Como ele delimitou o resultado, agora será mais simples. Vai resolver dessa forma. Você ver esse tipo de questão na prova, irá resolver dessa forma. Acompanhe. Construir uma tabela de ângulos notáveis. Para construir, faça assim. Coloca 1, 2, 3. Vamos retornar 3, 2, 1. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Tudo sobre raiz quadrada. E tudo dividido por 2. Dividido por 2 e dividido por 2. Essa primeira coluna é a coluna de 30 graus. Aqui 45 graus, 60 graus. Aqui será seno, cosseno, cosseno. E tangente aqui embaixo. Agora, como é que é tangente? Tangente é a divisão entre seno e cosseno. Iremos encontrar o tangente. Seno x é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. O que é a mesma coisa de seno de 45 graus. É raiz quadrada de 2 sobre 2. Nós já encontramos a solução. X é igual a 45 graus. Se nós fazermos seno de 45 graus, é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? A questão resolvida de uma forma simples. Basta você ter essa tabela. Para encontrarmos o tangente, é a divisão entre esses dois números. Agora vamos para o número 3, a linha B. Temos uma equação logarítmica. Logaritmo de 2x mais 1 na base 1 sobre 3 menos logaritmo de x na base 1 sobre 3, sendo igual a 0. Como que nós podemos resolver? Vamos passar esse todo logaritmo para outro membro e daí vai trocar de sinal. Logaritmo 2x mais 1 na base 1 terço, sendo igual a logaritmo de x 1 terço. Como temos bases iguais, iremos igualar os seus logaritmandos. Este tipo de equação pertence no primeiro tipo na classificação de equações logarítmicas. Teremos 2x mais 1 sendo igual a x. Caímos numa equação do primeiro grau. O que nós precisamos é determinar o valor de x. Vamos isolar todos os membros que têm x no único lado e todos os membros independentes no outro lado. Fica 2x menos x sendo igual a menos 1. O que eu fiz? 1 passei para esse membro, mudou de sinal. E 1 também passei para outro membro, mudou de sinal. 2x menos 1 é igual a x. Temos x sendo igual a menos 1. Esse x sendo igual a menos 1 não é solução, praticamente. Para não determinar se essa aqui é solução ou não, iremos levar esse x, substituiremos no logaritmo onde tem x, verificarmos se obedece todas as regras da definição do logaritmo. Teremos logaritmo de 1 terço. Aqui temos 2 vezes, entre parênteses, menos 1, que nós encontramos do x, mais 1, fechar parênteses, sendo igual a logaritmo de menos 1 na base 1 terço. Logaritmo de 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Mais 1 na base 1 terço é igual a logaritmo de menos 1 na base 1 terço. Menos 2 mais 1 é igual a menos 1 na base 1 terço
sendo igual ao logaritmo de menos 1 na base 1/3. Temos aqui menos 1 e menos 1. Esse é o logaritmando. Então, o que é que diz logaritmando na definição? O logaritmando deve ser um número, por exemplo, x, pertencente ao conjunto de números reais, mas positivo, não negativos. Agora, a base também deve pertencer ao conjunto de números reais, positivo e menos o 1. Agora, como esse logaritmo não obedece às tais definições do logaritmo, logo x pertence ao conjunto vazio. Podemos representar assim o bolinha cortada. Não é só apenas chegou na solução, logo dar ali como sendo solução menos 1. Não, praticamente vai ficar errado. Sempre façam assim. Leva o x, substitua na equação, aí verificará se o logaritmo obedece às tais definições dos logaritmos. Temos a solução como sendo o conjunto vazio. Representa-se por um conjunto vazio ou essa bolinha cortada. Agora vamos para o nosso número 5. Disse por o seguinte. Resolva em conjunto de números reais. Temos x ao quarto menos 4x elevado a 2 sendo igual a 0. Disse que o x deve pertencer ao conjunto de números reais. Estamos aqui com uma equação do quarto grau, mas é uma equação incompleta, em que está a faltar o valor de c. c é igual a 0. Vamos ter que usar um método mais simples. Nós sim podemos resolver por várias formas essa equação. Mas o método mais simples é esse que eu vou te apresentar. Acompanhe. Temos x elevado ao 4 menos 4x ao quadrado sendo igual a 0. Note que esse 4x elevado ao 4 nós podemos desembaraçar em 2x elevado ao quadrado. Será x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 4x sendo igual a 0. 4x ao quadrado. Já temos x ao quadrado são termos comuns. Logo, teremos que isolar esse x ao quadrado. Teremos x ao quadrado, entre parênteses, vai ter que multiplicar por esse x ao quadrado, menos 4, entre parênteses, igual a 0. Pensa comigo. Se nós começarmos a multiplicar esse x por todo esse termo que está aqui dentro, iremos voltar como estávamos anteriormente. Logo, não mudou nada, apenas fatoramos. Temos aqui produto entre duas expressões em que o resultado é igual a 0. Iremos usar a lei de anulamento do produto, em que a multiplicação entre dois termos sendo igual a 0, significa que um dos termos deve ser igual a 0. Ou outro é igual a 0, ou aquele outro também é igual a 0. Pensa comigo. Temos x vezes x sendo igual a 0. Para que esse resultado seja igual a 0, ou esse x é igual a 0, ou esse x é igual a 0. Para que o resultado aqui seja igual a 0, vamos usar a mesma lógica nessa equação. X ao quadrado deve ser igual a 0, ou x ao quadrado menos 4 também deve ser igual a 0. Acompanha. X, nós podemos passar esse 2 em forma de raiz quadrada para outro membro. Será mais ou menos raiz quadrada de 0. Ou x ao quadrado é igual a 4. Passamos esse 4 para outro membro. X é igual mais ou menos 0. 0 é igual a 0, porque 0 ao quadrado é igual a 0. Teremos aqui 0, não precisa colocar mais ou menos.
porque o zero não é positivo nem negativo. Ou x ao quadrado sendo igual a 4, também iremos passar esse 2 daqui para outro membro, em forma de raiz quadrada. Teremos raiz quadrada de 4. X é igual mais ou menos, raiz quadrada de 4 é igual a 2, mais ou menos 2. Agora temos 3 soluções. Temos menos 2, 0 e o próprio 2. Essas que são nossas soluções. Praticamente as equações do quarto grau, ele aí tem 4 soluções. Mas como aqui temos 0, em que esse 0 poderia ser mais ou menos 0, porque o 0 nunca é negativo ou ele nunca é positivo. O 0 é elemento neutro. Vamos apenas colocar o 0. Não poderemos colocar menos 0 e 0 para ser 4 soluções. Chegamos ao fim da nossa primeira parte de resolução de exame 10ª classe, ano 2019, a primeira época. Essa foi a nossa primeira parte. Espero por a segunda parte. Para não perder, por favor, inscreva-se no nosso canal. Aí você entra nesse canal e não poderá perder nada. Até a próxima aula, a segunda parte dessa resolução. Te vejo lá.